Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Imigrar. Estamos de volta para mais uma reunião aqui com vocês. Já imaginou ser um profissional formado no Brasil, deixar seu país para trabalhar nos Estados Unidos e não poder exercer sua profissão? Ter que se submeter a trabalhos que você não gostaria de fazer só porque o seu diploma não tem validade? Se o seu sonho é trabalhar na sua área nos Estados Unidos, saiba que revalidar seu diploma pode ser essencial nessa jornada de imigração. Embora nem todas as profissões tenham essa exigência, dependendo da sua área de atuação, ter o diploma revalidado pode ser essencial no seu planejamento para imigrar para os Estados Unidos. Esse pode ser o caminho para abrir portas e conquistar reconhecimento no mercado de trabalho americano. Ao validar o seu diploma no país, você demonstra aos empregadores e instituições de ensino o valor do seu conhecimento. Isso abrirá um leque de oportunidades, permitindo que você seja considerado para melhores vagas e tenha acesso a salários mais atrativos. Embora nem todos os imigrantes qualificados pensem nisso, a obtenção do Green Card por si só pode não ser suficiente para você alcançar o sucesso profissional. A revalidação do seu diploma pode ser um passo fundamental para atingir seus objetivos após conquistar sua residência permanente. Com o Green Card e um diploma válido, você terá mais segurança e estabilidade para construir sua carreira e realizar os seus objetivos. Mas como funciona o processo? Quais profissões exigem revalidação? Quais são os custos envolvidos? Como dar o primeiro passo? Convidamos você para uma nova jornada na temporada 5 do Conexão Imigrar. Essa série é imperdível para todos os brasileiros formados que desejam imigrar para os Estados Unidos e têm dúvidas sobre como exercer suas profissões no país. Vamos desmistificar os processos de revalidação de diplomas e mostrar a importância desse passo crucial para a construção da sua jornada imigratória. Prepare-se para uma imersão completa no universo da revalidação de diploma nos Estados Unidos, onde compartilharemos conhecimento e dicas preciosas para o seu sucesso profissional. Garanta sua vaga e junte-se a nós no Conexão Imigrar. Vamos só dar um passinho para trás, porque eu estou vendo vários novatos, e eu queria explicar para vocês uma coisa. A revalidação de diploma, ela é um conjunto de esforços, porque às vezes a gente acha que é uma prova, a gente acha que é uma equivalência de diploma, a gente acha que é um processo seletivo, a gente acha várias coisas, e na verdade não é. Para ficar fácil de todo mundo entender, é um esforço que você tem que fazer para atingir um determinado título. Só que nem todo mundo precisa do título para poder atuar. Então, foi isso que a gente desmistificou, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Muitas vezes, se você tem um determinado título, não quer dizer que você não pode trabalhar na área. Então, poxa, Mari, mas eu ainda não consegui ser dentista. Existem diversas formas de trabalhar com odontologia. Nossa, Mari, eu ainda não consegui ser advogado. Existem diversas formas de trabalhar com direito. E assim por diante, em várias e várias e várias carreiras regulamentadas ou não. Sem delongas, então, vamos conversar um pouquinho sobre dúvidas. Doutora Lívia, esse mês a gente está falando sobre validação de diplomas e tem bastante gente com dúvidas a respeito dessa parte mais processual de vistos. A gente teve também atualizações no Visa Bulletin, já tem gente mandando perguntas a respeito disso, a gente pode entrar um pouco dentro disso também, né? A Mari separou algumas perguntas que ela trouxe do pessoal que queria fazer perguntas, mas a gente também vai responder as perguntas que forem feitas aqui no chat. Então, Mari, quer começar com as perguntas, então? Sim. Qual a importância da revalidação para a obtenção do meu Green Card? Tem que fazer ela antes, depois? Vai afetar para todos os profissionais? Como funciona, doutora Lívia? Por muito tempo, né, até antes de 2016, era muito atrelado a você já ter uma licença. Então, antigamente, quando tinha um outro entendimento da jurisprudência da NASAR, todo mundo era muito limitado, né? Hoje foi flexibilizado, então licença não é um requerimento, nunca foi um requerimento para você aplicar para o visto do EB2NW. Ali a gente sabe, né, obviamente, que são oficiais, eles têm um guideline para seguir, eles sabem que isso não é requisito, mas vez por outra a gente já se deparou com perguntas do tipo: o que você tem feito para dar andamento no seu Proposed Endeavor? E algumas das vezes o Proposed Endeavor faz parte da sua proposta revalidar o seu diploma, faz nas entrelinhas, porque se você está dizendo que você vai, por exemplo, ser um dentista nos Estados Unidos, pode ser que lá na frente ele queira saber se você já deu os primeiros passos para revalidar. Como? Se inscreveu no conselho, já mandou seus documentos para revalidação, que é completamente diferente do que a gente faz aqui no processo do EB2NW, é um processo completamente apartado, né? Cada estado tem um procedimento que pode variar de um para o outro, então, assim, Mari sabe detalhadamente como isso é outro mundo, mas pode haver essa pergunta nesse sentido, porque às vezes ele quer saber assim, o que é que você já fez, quais foram os passos, mas não é um questionamento, me dê a sua licença, né? Você tem essa licença para atuar? Não, porque não é um requerimento para o visto.
Também tem outros fatores, não necessariamente uma pessoa, como você estava falando, estava aqui já escutando você falar, não necessariamente você vai atuar como dentista porque você é dentista, né? Existem outras áreas, você pode trabalhar com pesquisa, ou então você desenvolveu alguma coisa dentro da odontologia que você vai tentar replicar, então não necessariamente o que você vai fazer envolve a necessidade de uma permissão para trabalho, né? Falando de licença, não permissão de trabalho e autorização de trabalho, é outra coisa também, mas da sua licença para exercer sua profissão. E nem toda área tem o requisito de ter uma licença. Isso também pode ser diferente em algum estado, por algum motivo, né? Você precisa de uma licença para exercer em tal estado talvez seja um procedimento diferente, enfim, não é requisito de uma licença. Então, é bem específico de estado para estado e também na sua proposta. A sua proposta para, quando a gente fala agora do visto da B2NW, atrelado a uma licença, pode ser que ela faça parte de algum passo que você tem que dar lá na frente, porque é uma proposta, né, desenhada para a B2NW, e aí é natural você começar a fazer os passos para uma hora, caso seja questionado, que não é um requerimento, mas de forma global, o oficial indagar o que você fez para dar andamento na sua proposta. Então, se você já fez alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma carta na manga ali para responder, eu apliquei, ou eu mandei meu diploma para revalidar, se isso for alguma coisa que é necessário para a sua atuação, né? Mas, de novo, não é um requerimento para o visto, mas ali faz parte a longo prazo da sua proposta em algumas das vezes, né? Dependendo da situação, no caso a caso do aplicante. Eu quero só dar um exemplo, porque apareceu aqui para mim na última reunião também. Por exemplo, a área de enfermagem é uma área que, para você atuar como enfermeiro, você precisa ter o título de enfermeiro, né? Então, é um caso que, para você ser absorvido por um empregador, seja ele antes do Green Card ou depois do Green Card, a licença é necessária. Então, o processo de revalidação para esses profissionais, ele tem um peso. Agora, quando a gente pega um profissional de marketing, ou a gente pega um próprio administrador, como foi o meu caso, essa obtenção de uma certificação e de uma licença pode ficar para um segundo momento. Então, assim, tem coisa que o mercado te exige para determinados cargos, né? E aí eu acho que é uma confusãozinha que de vez em quando acontece na cabeça das pessoas que eu só queria deixar, e aí o enfermeiro aparece aqui sempre. Doutora Olivia, Certo. Thaís, ela até mandou aqui que ela é psicóloga, doutora, e tem um EB2NW aprovado. E aí ela fez a equivalência de diploma, mostrando que ela está no caminho da licença. E aí eu queria te perguntar se esse é um padrão para psicólogos, né? Só fazendo um adendo. Todo mundo que participou dessa temporada do Conexão tem que sair daqui, ó, entendendo que equivalência de diploma não é revalidação de diploma. A Boa, gente boa. fala como se as duas coisas fossem sinônimas o tempo todo, e é um Sim. vício, né? Mas quando você faz a sua equivalência, você quer simplesmente descobrir se o que você estudou no Brasil ou em outro país equivale, condiz ao que se estuda nos Estados Unidos. Pode ser que você estude a mais ou que você estude a menos. E aí vai ter um órgão, que nem é um órgão federal, nem é nada, são agências credenciadas que prestam esse serviço. Fala, para você ser dentista, no Brasil você só estuda essa grade, aqui precisava de mais. Para ser psicólogo, nossa, você estudou muito mais do que aqui. Comparações de grades curriculares. Como é que chama aquilo? O histórico, né? Das matérias estudadas. Isso não é revalidação de diploma. E a gente precisa deixar isso muito claro aqui. Vocês vão escutar em outros lugares, que não é o nosso ambiente seguro aqui do Conexão, isso como sinônimo, mas quem participou do Conexão já tem essa diferenciação e não cai nessa Boa. pegadinha mais. Doutora Olivia, falando então aqui sobre profissionais que são qualificados, né? O Eduardo está perguntando o seguinte: existe alguma razão da sua preferência pelo Professional Plan em detrimento do Business Plan? E aí eu te pergunto, existe de fato uma preferência da sua parte pelo Professional Plan ou não? Isso aqui foi só uma percepção, talvez, do Eduardo, que não é verdade. Não existe uma percepção, é muito caso a caso, e saber se o aplicante tem, de fato, interesse de desenvolver um business plan, porque muitas vezes isso não é questionado, e só é feito um business plan, e quando vem a RFE, vai fazer perguntas de volta para você nesse sentido, se você tem investidor, se você tem cliente, ou se você tem possíveis usuários nos Estados Unidos para validar o seu business plan, para aquele oficial.
Então, é por isso que ele tem que ser muito atrelado com cada caso. O advogado tem que escutar o que você tem de ideia, se você tem essa perspectiva, essa intenção, de fato, de desenhar um business, de propor um business plan. Por quê? Porque é muito comum vir RFE perguntando, olha, ok, o seu business me parece interessante, me mostre usuários, me mostre possíveis investidores, possíveis clientes do seu business. Se você não tem, então você dá um tiro no pé, você propôs um business que você não tem, que você não tem como mostrar que aquele business tem uma chance de ser bem desenvolvido nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é a intenção, porque tem um fato de que lá na frente a gente não sabe, né? Você vai receber o seu green card. Quando você for ter uma cidadania, pode haver uma checagem. O que é que você recebeu o seu green card de 10 anos para vir para os Estados Unidos através dessa proposta? O que é que você fez dentro desses 10 anos? Né? Você não fez um estudo de viabilidade para o business, você falou que ia ter tal business, hoje você está numa profissão totalmente diversa. Completamente diferente. Então, tudo tem que ser muito alinhado, porque a gente não pensa numa aprovação imediata sem saber o que é que depois pode repercutir. Ou seja, você está recebendo um visto de 10 anos baseado nessa proposta que tem viabilidade. Bacana. Tá? Isso já responde a pergunta do Igor aqui, que está dizendo: a especialização do escritório da doutora Lívia abrange Business Plan e Professional Plan, e ela acabou de dizer que sim. Então, vai depender de caso a caso. Se você for fazer um processo de pedido de Green Card, excluindo a necessidade de um empregador, ou seja, não tem ninguém conectado a você te patrocinando e você vai ser o seu próprio patrocinador, você vai ter que fazer uma proposta que seja de interesse nacional. Isso pode ser feito através de um plano de negócios ou de um plano profissional. Vai depender do seu background, do que você já fez, o que você quer fazer aqui. É isso que a doutora Lívia está explicando. Legal, show de bola. Mari, tem alguma pergunta aí? Mônica Mendonça. Sou advogada, minha dúvida é sobre as vagas de emprego na área após a obtenção do visto. Qual a melhor função para quem não tem o bar, não é meta? E como achar dessas vagas, ser fluente, qual a média salarial? Ela conta da vida dela, que ela tem filhos, tem receio porque a probabilidade de não conseguir um empregador. Gostaria de agradecer a todos. Doutora Lívia, eu só posso trabalhar nos Estados Unidos com advocacia se eu passar no bar? Não, né? É assim, com a advocacia, não, com o direito, não, mais especificamente, né? Porque existem aí várias posições em que você não ia necessitar da licença e você estaria atuando com o direito. Então, assim, existe o in-house counsel, é como se você trouxesse a advisor, opiniões para a gestão de alguma empresa. Então, você é contratado internamente para uma empresa. Ou muitos advogados que também têm o forte na parte de business development, ou seja, eles são advogados na parte de direito empresarial. Então, esses também casam muito com essa função de desenvolver negócios. Então, não necessariamente ele está indo para a corte, precisa de uma licença, ou existe um processo judicial para assinar. Então, depende da área. Não necessariamente a pessoa para continuar na área precisa saber qual é a área que ela quer atuar, né? Dependendo da área, talvez ela precise de uma licença, se ela quiser trabalhar com, por exemplo, o direito de família, indo para a corte fazer defesas em relações de família. Aí sim, ela vai precisar. Então, depende da especialidade que ela visa continuar trabalhando dentro dos Estados Unidos. Doutora Lívia, tem uma pergunta que eu nunca vi, que é se o status imigratório pode interferir na realização da revalidação. Amplo, né? Nunca vi. Na verdade, beneficia. Que eu saiba, alguns casos, por exemplo, de dentista, que eles têm mais opções de universidades que só aceitam pessoas que têm o social, ou seja, você ter o Green Card, você tem mais opções de universidades que você pode aplicar. Eu escutei ao contrário. Não vejo como você ter um processo em andamento ou um Green Card lhe prejudicar na aplicação de vagas para revalidar diploma, pelo contrário. Exato. Eu tenho a pergunta aqui do Vitor Leite, quase um primo, doutora Lívia. Sou engenheiro civil e elegível para a B2NW. Necessito da revalidação? Vou por partes. Não. Engenheiro, nunca vi pergunta sobre revalidação para engenheiro. Eu sei que existem certificados, né, na área e tudo mais, mas para engenharia civil, eu não conheço nenhuma licença que você precise ter. Então, de novo, se você quiser atuar, vai ter aí várias formas de você atuar dentro dos Estados Unidos. Então, você precisa ver como é que vai ser a sua atuação como engenheiro civil. Se você vai precisar de alguma certificação, de alguma licença, de algum documento que lhe autorize a trabalhar ou assinar, né? Porque muitas vezes você faz parte do processo, não assina
o projeto. Então, tem que entender mais como vai ser a sua atuação e se ela é vinculada a alguma coisa, alguma licença ou certificado, mas que não é necessário no nosso processo do visto para mostrar qual vai ser sua proposta, tá? Nunca precisei mostrar nenhum engenheiro civil qual seria essa proposta e qual é a licença que ele já tem anteriormente. Olha que pergunta legal essa aqui da Ellen, ó. Se eu obter o EB2NW após receber o Green Card, tem prazo ou obrigatoriedade de iniciar a validação de diploma? Às vezes podemos desenvolver o trabalho na área sem necessariamente revalidar o diploma, como vocês estão falando aqui, né? Meu esposo é engenheiro eletricista e eu sou advogada. Tá, não existe um prazo para você revalidar o seu diploma, né? E assim, o mais importante é o quê? Você tentar fazer a proposta, né? Dar andamento na proposta que você apresentou. E como a gente estava falando, não necessariamente toda proposta precisa que você tenha uma licença, tá? E o fato de você dar andamento na sua proposta, depois que você recebe o seu green card, já vai mostrar que você teve a intenção de desenvolver aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que é um advogado que recebeu o green card, que vai tentar, por exemplo, revalidar. Enquanto ele faz todo esse processo, ele pode trabalhar como paralegal, pode trabalhar como assistente, pode trabalhar interno numa empresa, desenvolvendo já dentro do âmbito da proposta dele. Então, não necessariamente ele tem que esperar a licença para poder dar andamento no projeto. Ele pode ir trabalhando na área, ao redor daquilo, como ele puder. Perfeito. O Sérgio Pimenta falou, a informação que eu possuo é que o EB2NW está suspenso. Tem algum pedido sem sponsor que... Primeiramente, vamos responder essa pergunta. O EB2NW está suspenso, doutora Lívia? Não. Então, o EB2NW ele corre normal, o protocolo está sendo feito, a análise está sendo feita, a aprovação está ocorrendo. Então, o que é que está acontecendo? Em alguns casos, as pessoas não estão conseguindo fazer o ajuste. Então, as pessoas que estão nos Estados Unidos precisam se preocupar com o status dela. Aí, o que é que acontece para eles? Eles pensam, eu não posso protocolar o ajuste, então eu não posso dar entrada no EB2NW. Não é verdade. O que não pode ocorrer agora, temporariamente, é dar entrada junto a aplicação do EB2NW e o ajuste para quem está dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque existe uma data do Visa Bulletin que fala quando a gente pode mandar esse pedido de ajuste. O pedido de ajuste de status é justamente para dizer, olha, eu estou dentro dos Estados Unidos e quero ficar aqui até o meu EB2NW ser aprovado, ou minha qualificação ser aprovada, para eu poder mudar do status que eu estava para receber uma residência permanente nos Estados Unidos. Esse pedido de ajuste agora não está sendo possível para quem está dando entrada agora, né? E existe uma data, ou seja, quem já protocolou o processo do EB2 antes de certa data vai poder dar entrada no ajuste, porque você tem uma data de prioridade, você tem um lugar na fila. Aliás, deixa eu só contextualizar um pouco, porque você vai passar uma informação importante, que é a data, ela avançou um pouquinho, né? Uma boa notícia para pessoas que vão vir para os Estados Unidos, aliás, que estão nos Estados Unidos com visto de turismo, como é o caso aqui do que o Sérgio estava falando, né? Ele estava perguntando exatamente sobre esse ajuste no status, né? Enfim, pessoas que dão entrada no país aqui dentro dos Estados Unidos e recebem esse work permit temporário, porque fizeram esse ajuste. Você está explicando, então, que o ajuste não está disponível nesse momento para pessoas que estão aplicando hoje. Mas existem pessoas que aplicaram no passado que tem essa priority date aí, que a gente fala que é essa data de prioridade que essa pessoa pode aplicar. Quem são essas pessoas? O que alterou nessas datas aí recentemente, doutora Lívia? Mês passado, o Visa Bulletin estava para 15 de fevereiro de 2022, ou seja, quem tinha processo antes de 15 de fevereiro de 2022 podia fazer o ajuste, ou estava lá sendo agendado a entrevista para o consulado. Só para contextualizar, apliquei o processo do Brasil, entrei nos Estados Unidos com visto de turismo agora, mas eu apliquei antes de fevereiro de 2022, nesse caso aí. Entrei nos Estados Unidos agora. Eu poderia pedir o ajuste de status? Poderia. Depois de 90 dias. Tudo assim, tudo depende da situação. Você acabou de entrar e já quer fazer ajuste? Não pode, né? Porque você teve uma intenção, entrou com intenção. A intenção não pode ser você não pode infringir a intenção do seu visto, o propósito. Então, com certos cuidados e entendendo assim, você já está nos Estados Unidos com F1, por exemplo, aplicou para o EB2NW, teve aprovado, eu posso fazer ajuste? Depende, qual foi a data do seu protocolo? Foi antes de fevereiro ou foi antes de 1º de abril, que agora está 1º de abril? Que é essa foi nova antes data de 1º de abril, isso, foi antes de 1º de abril de 2022, sim, agora você vai poder fazer o seu ajuste. Mas se foi depois, você está na fila, você vai continuar esperando essa data e mudando, né? E avançando, para que você possa fazer o ajuste. A mesma coisa para quem está no Brasil. Está no Brasil. O processo está aprovado, o NBC diz que você está com o documento qualified já.
todo qualificado, já mandou toda a segunda fase do processo. Então, os clientes agora que estão aprovados, estão no NVC, com o documento já completo, está lá na fila esperando. Então, as pessoas que aplicaram antes de abril de 22 vai começar a ser agendado, porque chegou a data dela, né? E as pessoas que aplicaram, deram entrada no EB2NW, depois de 1º de abril de 22, vai continuar esperando um pouquinho. Ele não vai ser agendado agora para fazer entrevista no consulado no Rio de Janeiro. Fica ali esperando um pouquinho para poder essa data chegar ou na data dele ou voltar a ser disponível como era antes. Uma pergunta interessante aqui, a Viviane disse o seguinte: se eu aplicar um processo de Green Card através do EB1 ou do EB2, meu pai, que é meu tutelado, o pai dela tem alguma doença onde ela tem aí essa necessidade de cuidar dele, e aí eu acho que ela deve ter algum documento judicial provando isso, pelo que eu entendi na pergunta dela aqui. Existe alguma forma, doutora Olivia, se ela for aprovada no pedido de Green Card, de estender isso, ou seria aquele Green Card familiar? Aí a gente teria que ver se existe algum outro caminho, mas pelo EB2NW ele não entraria, assim, como dependente dela, porque é menor de 21, ou cônjuge, que entra como beneficiário direto, todo mundo entra como beneficiário direto, né? Aí, nesse sentido, aí teria que fazer um estudo para ver, quando ela receber a cidadania, se ela tem como pedir para o pai, porque pode pedir para o pai depois que ela tiver a cidadania, mas aí tem o tempo na fila, e aí provar a dependência dele, enfim, teria que ver outro tipo de visto para poder absorver ele junto, mas dentro do EB2NW, por exemplo, como beneficiária direta, ele não entraria. Piloto de avião, doutora Olivia. No Brasil, não precisa de curso superior, somente o curso da ANAC. Meu esposo, inclusive, já fez curso de avião 2 vezes em Dallas, no Texas. Como seria para trabalhar? Ele tem 13 anos como piloto. Sim, aí assim, quando o profissional, né, não tem esse nível de bacharelado, muitas vezes nem precisa para a profissão, a gente faz uma análise se ele preenche os requisitos do Exceptional Ability. O Exceptional Ability tem 7 requisitos que a gente pode verificar junto com o perfil dele, se satisfaz de forma bem objetiva, existem esses mais objetivos, que seria algum diploma da área, algum certificado na área, licenças, então ele tem a licença, alguma associação da área, 10 anos de experiência, carta de tempo pela empresa mostrando que ele tem esse tempo, né, as horas. Então, sim, e de forma objetiva, sim, é bem possível pelo Exceptional Ability, e aí a gente volta a analisar os requisitos, depois existe a proposta, né, normal, para mostrar qual seria as proposed endeavor dele, como ele é bem posicionado, para poder requerer a dispensa da oferta de trabalho, né, e ele aplicar pela trajetória dele profissional. Doutora Olivia, qual é a renda anual em dólar que prova que meu salário, por exemplo, trata-se de um salário de um profissional acima da média? Então, ele está falando daqueles requisitos do Exceptional Ability, né? Do Exceptional Ability. Como é que faz essa análise, doutora Olivia, para o pessoal saber se cumpre esse requisito ou não? Como é que funciona isso, do salário acima da média? Como é que a gente consegue ajudar o oficial a verificar e dizer, ele recebe acima da média? É subjetivo, tá? E muitos oficiais querem mais e mais e mais documentação. Então, quanto mais a gente fornecer, melhor. Mas o que é isso e como você pode ver? Existe aí a pesquisa rápida, obviamente, em alguns sites, como o Indeed, no Brasil, para saber quanto é no Brasil a média salarial. Payscale é outro site também que é normal a gente verificar. A gente verifica qual é a média salarial para essa profissão. Então, vai ter o salário abaixo, que é a média, que é o máximo. Então, você vai verificar, e isso é comparado com o Brasil, tá? Então, você tem que comparar com profissionais que recebem no Brasil, a média nacional no Brasil. Então, você vai verificar... Porque se a gente fosse falar de média do dólar, ia ficar difícil, né? Mas eu sei, por exemplo, que tem profissionais formados no Brasil que a média salarial, às vezes, é R$ 2.500, às vezes é R$ 2.800. Então, a gente tem a base ali, através dessas pesquisas, a gente junta essas pesquisas no processo, mas muitas vezes só isso pode ser pouco. Então, a gente busca o quê? A classe, né? A classe profissional pode dar uma declaração de quanto é essa média. Às vezes, no próprio, por exemplo, o Conselho dos Advogados tem dizendo qual é o piso salarial, qual é a média salarial, alguma matéria também falando sobre isso. Então, quanto mais documentação para fornecer qual é essa média salarial, a gente vai juntar, tá? E vai mostrar qual é a sua média salarial, quanto você recebe, para mostrar o quê? Que é acima da média. Então, também, o que é que vai ali servir? Imposto de renda, carta de contador, recebimentos, declarações das empresas falando do seu recebimento. Então, é amplo, depende da sua situação, né, da sua realidade profissional, de como a gente vai conseguir trazer provas para mostrar o seu salário e comparar com o salário
da média nacional, para argumentar que é acima da média. A partir do momento que a gente entende como que a sua profissão funciona nos Estados Unidos, quais os nomes dos cargos, quais as habilidades que os cargos requerem, como que você consegue aproveitar a sua bagagem profissional nos Estados Unidos, chegar nas vagas é a parte mais simples. Por quê? Existem plataformas diversas, inclusive plataformas do próprio governo, em que os empregadores, se principalmente forem empregadores recorrentes, eles estão disponíveis nesses locais. Só que o que é que a gente peca e como que a gente erra? E eu falo que eu também passei muito tempo com a estratégia errada. A gente desconhece as vagas, a gente desconhece o que o mercado precisa e a gente quer mandar currículo, que já está errado, porque aqui chama resumê, para todo lado, pensando, alguém vai me querer. Enquanto, na verdade, você precisaria ter uma estratégia profissional de qual vaga eu estou buscando, onde estão essas vagas, quais são as empresas, quanto que um profissional dessa vaga ganha, qual que está sendo a minha distância entre a minha bagagem profissional e o que que eles estão me pedindo. Porque quando a gente não faz isso, a gente sai enviando currículo à torto e direito, a gente aplica para vagas que a gente está acima do que a vaga pede, então acha que é um exercício de humildade. Nossa, vou candidatar aqui a uma vaga bem menor, porque a empresa, o empregador vai me querer. Não, ele não vai. Na verdade, ele vai pensar assim, daqui a 2, 3 meses esse profissional não está mais feliz e eu vou ter que fazer todo o processo de contratação de novo. Então, de forma geral, o que você precisa entender? Você precisa estudar a sua profissão. A sua profissão aqui, ela tem nome diferente, perfil diferente, vagas diferentes e habilidades diferentes. Doutora Lívia, acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu passar bastante perguntas aqui. E teve muita pergunta boa, né? Muita gente entendendo bastante sobre o tipo de visto. E é o que a gente sempre tenta frisar aqui, né? Quanto mais o aplicante entende, quanto mais vocês entendem do visto, mais vocês contribuem. E isso faz com que o processo fique mais forte, ou seja, fica bem mais distante dessa linha de produção de um processo, um processo fits all, né? Não é uma receita para todo mundo. Então, esse detalhamento e esse entendimento fazem a diferença. Então, eu faço questão, né, que todos os clientes, que vocês entendam qual é essa especificidade que a gente tenta tanto entender, quais são esses tipos de projetos ou de documentação que a gente pode juntar. Então, quanto mais vocês estão com essas informações, entendendo os pormenores da aplicação, o que é que o oficial está querendo ver, mais condição do visto do processo ter mais especificidade, né, e ficar mais forte para ter uma aprovação, tá? Eu acho que um jeito bom da gente terminar é deixando a seguinte mensagem para vocês todos que estão aqui. O tempo, ele vai passar de qualquer jeito. É Laura que mandou agora, daqui a 4, 5 anos, ela não vai ser mais recém-formada, o tempo vai ter passado e ela pode ter escolhido fazer várias ações de carreira que abram várias portas para ela no futuro. Ou ela pode simplesmente falar, tô achando que é complicado, mas não vou fazer nada, o tempo passa do mesmo jeito e porta nenhuma se abriu. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser engolido pelo tempo, e sim, na verdade, usar o tempo como um recurso. O tempo nos Estados Unidos, ele é visto diferente do Brasil. Tem profissional que fala, Mari, mas eu já sou avançado, né? Para não falar que eu estou um pouco mais velho. Não tem como eu esperar que um profissional seja muito experiente se o tempo não tiver passado. O triste é eu pensar um profissional que tem 15, 20 anos de carreira e ele não fez nada nesse tempo todo, né? Então, assim, cuidado com isso. Cuidado com não ficar muito impressionado com tudo que é feito e não fazer o seu dever de casa, não construir o seu perfil, porque a doutora Lívia está aqui, a expertise dela é gigantesca, mas ela vai trazer para a linguagem imigratória o talento que você desenvolver na sua carreira. Não tem como ela inventar nada. E aí precisa da sua construção. Precisa que você seja o protagonista da sua carreira para que ela tenha condição de defender seu pleito. O profissional não é milagre, que se coloca... É trabalho bem feito, né? É trabalho bem feito. E o profissional que se empenha nessa construção, eu estou para te falar que eu não conheço nenhum que não tenha tido boas oportunidades aqui nos Estados Unidos. E eu quero agradecer às minhas companheiras, Mari e doutora Lívia, muito obrigado. Mais uma vez, foi excelente estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também a todos vocês que participaram. Obrigada, foi um prazer como sempre.